Vou ler o capítulo 8º do Bhagavad Gita, Alcançando o Supremo. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 17. Pelo cálculo humano, quando se soma um total de 1000 eras, obtém-se a duração de um dia de Brahman, e esta é também a duração da sua noite. Verso 18. No início do dia de Brahman, todos os seres vivos se manifestam a partir do estado imanifesto, e depois, quando cai a noite, volta a fundir-se no imanifesto. Repetindo. Pelo cálculo humano, quando se soma um total de 1000 eras, obtém-se a duração de um dia de Brahman, e esta é também a duração da sua noite. 18. No início do dia de Brahman, todos os seres vivos se manifestam a partir do estado imanifesto, e depois, quando cai a noite, volta a fundir-se no imanifesto. Gratidão pela oportunidade. Hare Krishna. Gratidão. O Prabhu Devananda, ele está presente na sala e vai fazer a contextualização. Prabhu. Hare Krishna. Namastê. Eu vou fazer a contextualização. Só vou entrar agora aqui com o computador, que eu estou aqui no celular. Eu vou usar o celular para acompanhar o verso. Estou entrando aqui pelo computador também, tá? Obrigado, Vera, pela leitura dos versos para os Grutas Védicas. Agora são 7h05. Nós vamos, então, fazer a nossa dissertação em relação aos versos da Bhagavad Gita. Estou pedindo para participar aí. Vamos. Eu vou colocar aí. Só. O microfone está fechado, Prabhu. Ok? Ok, estou te escutando. Muito bem. Então, nós seguimos com o estudo da Bhagavad Gita, Alcançando o Supremo. Só um minutinho, pessoal. Um segundinho. Muito bem. Então, perdão, tá? Mais a interferência aí. Seguimos. 7h06, Bhagavad Gita, Alcançando o Supremo, capítulo 8. Eu vou ler em sânscrito. Sahasra Yuga Paryantan Ha Yad Brahmano Vidu Ratrin Yuga Sahasrantan Te Aho Yatra Te Aho Ratra Vido Janat. Bhagavad Gita 8:18. Avyakta Vyaktayat Sarvat Bhavayanti Aha Agami Ratri Agami Pralyante Tatraiva Vyakta Samgyake. Sahasra Yuga, que significa o Sahasra Chakra. Então, pelo cálculo humano, ok? Quando se soma um total de 1000 eras, obtém-se a duração de um dia de Brahma. E essa é também a duração de sua noite. Aí está falando, para dar uma noção de como é que funciona a estrutura da criação, né? Esse universo aqui, ele não é criado diretamente por Deus, a pessoa Deus. Ele não precisa fazer isso. Por exemplo, imagina que você é um homem muito rico, uma mulher muito rica.
você realmente precisa ir lá pegar na colher do pedreiro e construir a sua casa? Ou você pode terceirizar essa função? Você terceiriza, né? Tem pessoas que gostam de fazer por hobby. Eu vou fazer minha própria casa aqui e tal. Mas é um hobby. Normalmente as pessoas terceirizam isso. O Senhor Supremo, Absoluto, ele não precisa ficar criando os universos, criando as formas, criando os detalhes. Esse processo da construção do universo é terceirizado. O original, o ser original, o pensador original, ele não necessariamente cria os universos. Os universos são produção intelectual dele. Quando você, por exemplo, pensa na sua casa, você tem uma ideia de que casa, como você quer a casa. Você contrata um arquiteto para mais ou menos produzir aquilo que você quer. É assim que é. Eu quero uma casa no estilo de chalé. Não, o arquiteto vai trabalhar em cima disso. O mestre de obra vai trabalhar em cima disso. O pedreiro vai trabalhar em cima disso. O engenheiro vai trabalhar em cima disso. Então, você tem, primeiramente, a sua ideia. Depois, os demais vão trabalhar em cima disso. Então, o criador original projeta intelectualmente o universo. Mas ele não precisa, ele, pessoalmente, fazer todo o trabalho da construção. Até porque ele perderia um recurso interessante, ocupar as almas em serviço devocional ou em terapia ocupacional. Então, como as almas estão em processo de desenvolvimento, algumas delas são selecionadas para essas funções. É uma terapia ocupacional. Então, existe um posto chamado Brahma. Tá? Esse posto chamado Brahma, você pode pegar esse posto Brahma e colocar mestres de obras, como os filósofos, os sábios, pensadores da Rosa Cruz, da maçonaria e outras comunidades de pesquisadores chamam esse princípio de o arquiteto do universo. O Raul Seixas também cantou, né? Arquiteto do universo inteiro eu sou. O arquiteto do universo. Tá? Então, esse ser que vai dar construção a esse projeto intelectual de Deus chama-se Brahma, que é basicamente o arquiteto, mestre de obras. Tá? Então, esse arquiteto ele vai projetar a estrutura universal. E vai vir uma infinidade de almas que vão se ocupar também nessa terapia ocupacional, auxiliando esse processo de construção virtual das formas que serão utilizadas pelas almas, que aí sim são os habitantes do universo. E tem uma durabilidade isso. O universo, o que os cientistas chamam de Big Bang e Big Crush, é o tempo da respiração de Brahma. Uma respiração. Então ele expira, automaticamente as formas se manifestam. E quando ele inspira... E a metáfora que se dá é como a teia da aranha, né? Ela transporta a casa dela inteira dentro dela. E ela tece a teia e depois ela puxa de volta para dentro dela. É aquele fiozinho. Então, é assim que funciona, tá? O Criador gera um posto, que é uma forma inicial, chama-se Brahma. Tá? E aí esse Brahma tem uma durabilidade. Então, para nós aqui, segundo os cálculos humanos, quando a gente pega 1000 eras, como na Bíblia fala, 1000 anos para um ser humano é um dia para Deus. Um dia para Deus é 1000 para os seres humanos. Essas relações são apenas para nos dar a noção de dimensão de espaço e tempo, mas não necessariamente que você pegar 1000 eras, aí vai pegar e calcula matematicamente, faz uma previsão matemática. Não é muito seguro isso daí. É só para a gente ter uma ideia aproximada das dimensões de tempo e espaço. Que é uma metáfora de orientação.
Tá? Agora, no início do dia de Brahma, aí já está falando desse arquiteto, desse mestre de obra. Todos os seres vivos se manifestam a partir do estado manifesto. O estado manifesto, aí sim, essas almas, as consciências, esse estado manifesto é o que se chama de Brahman, a luz do Supremo. É um berçário de almas. As almas estão aí adormecidas, em estado de hibernação. Se diz imanifesto. Como uma pessoa está dormindo, ela não está fazendo nada. Ela está só paradinha dormindo e sonhando. Então, essas almas imanifestas, elas formam o que se chama de o Brahman. É diferente de Brahma. O Brahman é a luz suprema do Senhor. A refulgência do corpo de Deus. Esse Brahman é feito de infinitas bolinhas, vamos dizer, centelhas luminosas, que estão estacionadas em estado de hibernação, em estado de sonolência, vamos dizer assim. São como bebezinhos no berçário dormindo. E essas almas, bebês, sonham. E quando elas sonham, elas imaginam que são humanos, são gatinhos, são árvore, são mulher, são homens, são reis, são mendigos, são semideuses, são anjos, são fantasmas. Elas sonham essas diferentes formas. E na medida em que elas sonham essas formas, elas aprendem, que nós aprendemos sonhando. Olha só que interessante. Isso é um dado científico, não é esotérico não, tá? Se você pesquisar, os neurocientistas vão explicar para você como funciona. Nós aprendemos quando sonhamos. Enquanto nós estamos em estado de vigília, ou seja, aparentemente acordados, nós estamos captando dados, informação. Então, é o nosso intelecto imediato que está fazendo as operações. Mas as informações principais que são necessárias de revisão acontecem quando nós dormimos na memória RAM, que é o sono profundo. Aí é que a gente metaboliza as informações, é onde nós realmente aprendemos. Olha que coisa curiosa. E o sistema semelhante acontece com as almas. As almas permanecem em estado imanifesto. Como? No berçário de almas, são bebezinhas, são centelhinhas, adormecidas e sonhando. E qual é a nossa função? Quem sabe com isso a gente consegue despertá-las, explicando tudo direitinho, como que funciona. E se elas despertarem, param de sonhar que são humanos e despertam na transcendência. Mas enquanto elas não despertam, elas continuam sonhando. Aí renasce novamente. Ah, olha aqui, de novo eu. Ah, eu sabia. Esse cara sou eu. E aí vai. 1, 2, 10, 100, quantas vidas forem necessárias. E sempre a mesma coisa. Esse cara sou eu. Até que isso um dia passa. E quando passar, o ser desperta na transcendência. Basicamente, isso é o despertar. Tá? A partir do estado manifesto. E depois, quando cai a noite, voltam a fundir-se no imanifesto. Aquelas que não se liberaram, que permaneceram aqui, esse cara sou eu, que permaneceram nessa dimensão, essa dimensão espelhada, e que sempre essa pessoa olha no espelho e fala, ah, eu sabia, esse daí sou eu. Essa situação chama-se avidya, significa ilusão, ou maya, tecnicamente, ignorância. Ignorância obriga o ser a renascer. Avidya. Então, quando o ser se interessa por conhecimentos conhecimentos definitivos, então esse ser desperta. Esse ser vai entender que ele está dentro de um contexto ilusório, didático, funcional, pedagógico, chamado Maya, ou simulação. E qual é a função disso? Entender que ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Entender que nós somos almas, e enquanto almas, nós não somos controladores da natureza, nós não somos os senhores do universo. Nós somos partes integrantes, mas nós não somos os senhores, os dominadores. O nosso problema é achar que nós somos Deus, controladores, dominadores, e aí gera no coração avareza e fúria contra os demais. Daí vem a violência, e a violência gera karma. Então, o antídoto contra essa fúria, essa vontade de ser o senhor, de dominar, de controlar,
de sermos deuses, essa fúria passa com um remedinho, chamado compaixão. É uma vacinazinha. Porque a compaixão vai tirar você, vai nos tirar, né? A compaixão vai nos tirar da condição de controladores, dominadores, tirânicos, exploradores dos demais. E vai nos colocar numa posição de compaixão, de cura, de pacificidade, de harmonia, com a ideia dos habitantes do reino de Deus, que são pacíficos, felizes, harmônicos e amorosos uns com os outros. Nós temos que nos adaptar ao reino de Deus. Nós não podemos fazer com que o reino de Deus se adapte a nós, porque nós somos controladores, dominadores, e eventualmente nós somos até cruéis. É que nós aqui, nós já paramos com isso, que a gente meio que se deu mal e se cansou de sermos cruéis. Mas, se a gente olhar os arquivos anteriores, gente, é melhor não olhar, sinceramente falando, vamos deixar quieto, vai? Porque a coisa já está difícil, e se a gente começar a ver aí, vai piorar ainda mais. Então é melhor a gente, sabe? O importante foi que nós já superamos essa parte difícil da nossa existência. Nós já estamos na parte do paz e do amor, vamos cooperar e tal. A nossa fase difícil de violência, de tirania, de crueldade, de maldades, já ficou para trás. Muito bem. Os sábios não devem falar das suas tragédias pessoais. Tem pessoas que querem ficar olhando os arquivos anteriores. Não é uma boa ideia, vai por mim. Tá? Nós nem sempre fomos essa maravilha que nós somos hoje. Pacíficos, espirituais, benevolentes, com uma boa tendência. Nós chegamos a esse ponto depois de, muita, o couro comeu. Até a gente fala, não, peraí. Como é o couro come? O karma, né? Porque antigamente os pais usavam cintas que eram feitas de couro para educar os filhos. Aí tinha um ditado que dizia, onde o couro come, o menino vira homem. O meu pai falava isso. O couro vai comer. Éramos em 4 filhos homens. E aí ficava todo mundo já... E quando ele falava o couro vai comer, significava que ele pegava a cinta e ia deitar a lenha. Então, todo mundo já ficava sóbrio, consciente, cooperativo com o restante da família. E era o suficiente para resolver o problema. De vez em quando, o couro tinha que comer. Então, quando é que a gente sabe que o couro vai comer? Nós sabemos que o karma pega firme. E o que nós fazemos? Aprendemos a lidar com ele de maneira sóbria, produzindo atividades piedosas e jogando o jogo de uma maneira honesta, sem criar faltas, porque as faltas geram karmas, e os karmas nos chegam até nós e nos magoam, nos fazem ficar sensíveis, e isso dói. E aí a gente, não, peraí, então quer dizer que é sério mesmo, né? É. Então tá, então vamos lá. Vamos evoluir. Tá, então, se não é pelo conhecimento, será pela dor. Mas eu convido vocês pelo conhecimento. É mais suave, é mais gostoso, é mais interessante, é muito melhor. Vai por mim. Esperar o karma chegar para dizer, olá, eu existo, não é uma boa ideia. Então, vamos pelo conhecimento, gente. Vamos pelo sadhana, pela sabedoria, pelo desejo de ascender. Tá? Senão, o que acontece? Nós perdemos o tempo, o time, né? Comemos bola, como o pessoal fala, né? Dormiu no ponto, o universo entra em Big Crush e nós voltamos para o manifesto, e quando ele se manifesta novamente no Big Bang, a gente volta de novo, esse cara sou eu, e o couro come. É isso aí. É ruim pra caramba. É sério. Para falar o português claro. Não é legal. Então, vamos aproveitar que nós temos um pouquinho de lucidez agora e, sair dessa terapia. Ascender aos céus. Despertar no reino de Deus. Essa é a proposta final. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti. Namastê. Om Tat Sat. Hare Krishna.
Gente, desculpa aí as minhas brincadeiras.